matemática 11º, revisões de 12º, ensino médio, todos estes níveis são abrangidos por esta aula, uma vez que são comuns, uma vez que este assunto é comum a todos estes níveis. Trigonometria aula 5, círculo trigonométrico. Sumário pré-requisitos. Vamos apresentar nesta aula ao círculo trigonométrico o seno, cosseno e tangente de um ângulo generalizado. Os pré-requisitos necessários para compreender a aula são conhecer os conceitos de ângulo e amplitude de ângulo e conhecer as razões trigonométricas dos ângulos de amplitudes 30, 45 e 60, denominados por ângulos de referência. No fim desta aula, deverá saber indicar os valores do seno, cosseno e tangente de um ângulo no círculo trigonométrico, sempre que for possível, o valor exato. Determinar os valores exatos dos senos, cosseno e tangente dos ângulos múltiplos 30 e 45. Portanto, estes abrangem 30, 60, 90, 120, etc. E 45, 90, por aí fora. Já vamos ver. As principais características das razões trigonométricas, desde o sinal, a monotonia, o período, o domínio e contradomínio. Portanto, é uma aula muito completa no sentido de compreender a noção generalizada das razões trigonométricas. Vamos então apresentar o círculo trigonométrico. É um círculo de centro na origem de um referencial ortonormado e raio igual à unidade. Temos aqui o círculo trigonométrico e vamos considerar um ângulo de amplitude alfa. O seno de um ângulo é a ordenada do ponto de interseção do lado de extremidade do ângulo com a circunferência que delimita o círculo trigonométrico. Temos aqui o lado de origem do ângulo, semi-eixo positivo ao x. Temos o lado de extremidade do ângulo esse com origem na origem do referencial. E o que vai ser o seno? Vai ser a ordenada do ponto de interseção do lado de extremidade deste ângulo com a circunferência. Ou seja, o lado de extremidade do ângulo vai intersetar a circunferência num determinado ponto. Esse ponto tem uma abscissa x, tem uma ordenada y, e o que vamos ter é que o seno do ângulo alfa vai ser y sobre 1, que é y. Note-se que sabemos que o seno do ângulo alfa, quando o alfa é agudo, vai ser a medida do cateto oposto, que neste caso mede y, sobre a hipotenusa, que neste caso mede 1, porque é o raio desta circunferência do círculo trigonométrico, que é um círculo centrado na origem de raio 1. Portanto, esta medida é 1, naturalmente que esta aqui, como é um raio, também é 1. E, portanto, o que sabemos para os ângulos agudos vai ter que se respeitar também aqui. Apesar do alfa, como vamos ver, não tem que ser obrigatoriamente agudo, ou seja, entre 0 e 90, pode ser um outro ângulo qualquer. Temos então que o seno de alfa é igual a y, tal como aqui diz, vai ser a ordenada do ponto de interseção do lado de extremidade do ângulo. Então, a ordenada é o y. É costume assinalar neste local por este segmento de reta, portanto, o comprimento deste segmento de reta, neste caso, dá-nos o valor do seno, enquanto que o cosseno vai ser a abscissa do ponto de interseção do lado de extremidade do ângulo com a circunferência que limita ao círculo, ou seja, a abscissa neste caso é o x. Vejamos que o seno de alfa é x sobre 1. De facto, o cosseno de alfa, neste triângulo retângulo que estamos aqui a visualizar, vai ser a medida do cateto adjacente sobre a medida da hipotenusa, que é 1, e logo fica x sobre 1, que é igual a x. Portanto, no caso de termos um x positivo, faz-se deste modo. E o que aqui está a dizer é que, de uma forma geral, acontece sempre esta situação, esta definição é válida. Portanto, está aqui assinalada, neste caso, como é positivo, vai ser o comprimento deste segmento de reta verde. Temos o eixo dos cossenos, o eixo dos senos, o eixo vertical. O eixo dos cossenos, é assim que se denominam o eixo dos x e dos y. E a tangente, por sua vez, vai ser, note-se, o y sobre x, consegue-se ver aqui perfeitamente. A tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente e ficará, portanto, y sobre x e vai ser, portanto, seno sobre cosseno. Aqui dá para ver muito bem. Fica, então, y sobre x, que é seno sobre cosseno de alfa. Deste modo, o ponto que acabamos aqui de assinalar, o ponto P, tem de coordenadas cosseno de alfa, seno de alfa. E as definições de seno e cosseno são também válidas quando o alfa não pertence ao primeiro quadrante.
Neste caso, exemplificámos no primeiro quadrante, por simplicidade e para aproveitar a definição que já conhecíamos para o seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo. Mas o que estou a dizer é que, se não for um ângulo do primeiro quadrante, ou seja, em que o lado de extremidade do ângulo não pertence ao primeiro quadrante, estas definições ainda são válidas. Nos círculos trigonométricos seguintes estão representados ângulos do primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Em todos os casos, as coordenadas do ponto P são cosseno de alfa, seno de alfa. Ora, aqui temos um ângulo do primeiro quadrante. Tem de coordenadas o ponto cosseno de alfa, seno de alfa. No segundo quadrante, a mesma coisa, cosseno de alfa, seno de alfa. Neste caso, a abscissa é negativa e a ordenada é positiva. Aqui temos, na mesma cosseno de alfa, seno de alfa, a abscissa negativa, ordenada também negativa. E aqui também, cosseno de alfa, seno de alfa, abscissa positiva, ordenada negativa. Já vamos ver quais são as implicações do sinal da abscissa e da ordenada no seno e no cosseno. Para já vão parecer óbvias, vão fazer mudar o sinal, umas vezes positivo, outras vezes negativo. Consideremos o círculo trigonométrico e a reta tangente à circunferência que o limita no ponto 1, 0. Temos aqui o círculo trigonométrico, temos a reta tangente à circunferência no ponto 1, 0, e a tangente de um ângulo, quando está no primeiro ou quarto quadrantes, é dada pela ordenada do ponto de interseção da reta x igual a 1 com o lado de extremidade do ângulo. Ou seja, temos um ângulo de amplitude alfa, temos aqui o seu lado de extremidade, este lado vai intersetar a circunferência num ponto esse, que vai ter de ordenada y e que vai dar origem à tangente. Quer isto dizer que a tangente de alfa é y sobre 1, ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente, o cateto adjacente mede 1, cateto adjacente ao ângulo alfa, de onde se conclui que a tangente de alfa é igual a y e que vamos ter um ponto de coordenadas 1 tangente de alfa. Ou seja, a tangente de um ângulo do primeiro quadrante, neste caso, é dada pela ordenada do ponto de interseção da reta x igual a 1 com o lado de extremidade do ângulo. Portanto, a ordenada, nós temos aqui a abscissa, temos aqui a ordenada e, portanto, a tangente vai ser igual à ordenada. Vamos agora considerar um ângulo do segundo quadrante, o ângulo de amplitude beta. E temos então que este ponto, de acordo com a definição que aqui apresentamos, vai ter de coordenadas 1 tangente de beta. Portanto, a tangente de beta vai ser a ordenada do ponto de interseção do lado de extremidade do ângulo com a reta da equação x igual a 1. Aqui temos então tangente de beta. Neste caso, observe-se que é negativa. Quando temos um ângulo do segundo ou terceiro quadrantes, já não podemos fazer da mesma forma, porque note-se que o lado de extremidade do ângulo nunca vai intersetar a reta de equação x igual a 1. Então o que é que se faz? Diz aqui que vai ser a ordenada do ponto de interseção da reta de equação x igual a 1 com o prolongamento do lado de extremidade do ângulo. Prolongamento, vamos então fazer o prolongamento. Aqui temos o prolongamento do lado de extremidade do ângulo. Esse prolongamento vai sim intersetar a reta e, adivinhem, vai ser precisamente o valor da tangente do ângulo de amplitude gama que nós vamos aqui obter. Portanto, a tangente de gama vai ser a ordenada do ponto de interseção do prolongamento do lado de extremidade do ângulo com a reta de equação x igual a 1. Vamos agora a um ângulo delta do terceiro quadrante, que ainda faltava, vimos há pouco o segundo, e agora vamos fazer a mesma coisa, prolongar o lado de extremidade do ângulo, vamos sim intersetar com este lado de extremidade a reta de equação x igual a 1, e então esse ponto vai ter de coordenadas 1 tangente de delta. Portanto, a tangente de delta vai ser a ordenada, portanto aqui temos a abscissa ordenada, a ordenada do ponto de interseção da reta de equação x igual a 1 com prolongamento do lado de extremidade do ângulo. Eixo das tangentes, a reta de equação x igual a 1, denomina-se assim por eixo das tangentes. Vamos prosseguir com a apresentação de algumas características do seno, do cosseno e da tangente de um ângulo através de uma aplicação dinâmica. Vamos então interagir com esta aplicação dinâmica, que tem, neste local, os ângulos em radianos de 0 a 2π, portanto, uma volta completa no círculo. Sabemos que π quartos é igual a 45 graus, π meios é igual a 90 graus, e depois ainda temos 3 quartos de π
que vai localizar-se aqui, que é igual a 135 graus. Portanto, se fizermos 3 vezes 180 dividido por 4, obtemos 135 graus. Π radianos é igual a 180 graus. 5 quartos de π é igual a 225 graus. 3 meios de π é igual a 270 graus. 7 quartos de π vai ser igual a 315 graus. E 2π, finalmente, 360 graus. Vamos então começar com o seno, ver também o seu sinal e ver a sua variação. Começando então no zero, aumenta-se o ângulo e observamos aqui um seno que corresponde ao comprimento deste segmento de reta, melhor dizendo, à ordenada do ponto P. Neste caso toma o valor 0.5 e continua a aumentar. 0,5, 0,58, 59, vai aumentar e vai ter o valor máximo, precisamente no π meios, de uma unidade. E agora, já se está a ver, sinal que foi sempre positivo, cresceu de 0 até 1, foi o que observou, começou no 0 e chegou ao 1, e agora é a altura de começar a diminuir. Vamos continuar com o seno positivo, mas agora já começa a diminuir, vai no 0.82, sempre a diminuir, até que, chegando ao π, vai acontecer o mesmo que aconteceu no 0, vai ficar igual a 0. Temos então que no π, o seno de π é igual a 0. Por que motivo é que o seno de π é 0? Porque este ponto tem de coordenadas menos 1, 0, e nós sabemos que este ponto tem de coordenadas com o seno de alfa, seno de alfa, portanto, a ordenada vai ser o valor do seno, e neste caso, como o ponto tem de coordenadas menos 1, 0, vamos ter que o seno de π vai ser igual a 0. E observou-se também que no segundo quadrante o seno decresce de 1 até ao 0. E vai continuar a decrescer, porque agora vamos entrar nos números negativos. Observamos que aqui as ordenadas são todas negativas, neste caso menos 0.52, e vai continuar a diminuir, ou seja, temos aqui negativo, temos o seno a decrescer de 0 a menos 1, e vai decrescer, até que chega ao 3 meios de π, e no 3 meios de π toma o valor mínimo possível, que é menos 1. Temos um seno negativo, decresce de 0 a menos 1, e agora vai começar a aumentar. Aumenta, sempre negativo, mas agora já está menos negativo. Há pouco era menos 1, agora já é menos 0.69, e vai continuar a aumentar até que a certa altura chega ao 2π. Chega ao 2π e volta a ter o valor 0. Deu uma volta completa, portanto, no quarto quadrante, cresceu de menos 1 até ao 0. E temos então o seno estudado. Vamos fazer o mesmo para os outros, para o cosseno e para a tangente. Aqui ainda há um suplemento, a cotangente. Não está no programa de secundário, por exemplo, do ensino português, mas pode-se também apresentar. A extensão a definição é muito simples, depois de saber a definição da tangente. E começamos então com o cosseno sendo 1. O cosseno é 1, porque este ponto tem de coordenadas 1, 0. Já sabemos que a abscissa é o cosseno, a ordenada é o seno. E começa, naturalmente, a diminuir. Portanto, esta abscissa está a diminuir, ou seja, decresce de 1, está a dizer até 0, mas sempre positiva. Vamos então chegar ao π meios e ficamos com um cosseno nulo. No π meios o cosseno é nulo. Vou tentar fazer aqui o acerto. Ora, consegui, por uns instantes. O cosseno é 0. Está difícil de acertar, mas já se percebeu, aqui está ele, porque este ponto tem de coordenadas 0, 1, portanto, o cosseno é igual à abscissa, o cosseno de alfa é a abscissa, se é 0, 1, portanto é 0, e agora é a altura de decrescer de 0 a menos 1. Vamos ver porquê. Porque a abscissa começa a diminuir até chegar ao menos 1, já se está a ver, agora negativa, e chegamos ao π, temos que o cosseno de π é menos 1, e ficamos com o cosseno igual a menos 1, portanto ele aqui já arredondou um pouco antes, porque o arredondamento está com uma precisão de centésimas, portanto arredonda para menos 1 pouco antes de nós lá chegarmos, não é? Se fosse com mais casas decimais não se notava esse arredondamento tão cedo. E vamos então passar agora, portanto, de 0 a menos 1, e agora vamos outra vez aumentar o ângulo. Porquê? Porque naturalmente, o valor do cosseno do ângulo, porque naturalmente agora se fica menos negativo, menos 0,62 é maior que menos 1, portanto agora vamos ter o cosseno a crescer de menos 1 até ao 0, mas sempre negativo, e agora vai no menos 0,62, chega a menos 0,29 e quando chega ao
3 meios de π vai tomar o valor 0, precisamente 0. Ora, aqui temos o valor 0. Já se percebeu que é 0, é uma questão de acertar aqui o seletor. Aqui o temos. E, portanto, cresceu de menos 1 até 0 e agora é a altura de voltar a ficar positivo, porque a projeção do ponto no eixo horizontal, que é o eixo dos cossenos, vai ser igual, neste caso, a 0,25 e agora sempre a aumentar até o 2π e é o que aqui nós temos resumido, o que temos aqui escrito, no quarto quadrante cresce de 0 a menos 1. Vamos agora ver a tangente. Para a tangente necessitamos da reta de equação x igual a 1. E aqui temos as suas características. Temos aqui que começamos com uma tangente nula, uma vez que este ponto tem de coordenadas 1, 0, e a ordenada deste ponto dá-nos a sua tangente, dá-nos a tangente do ângulo alfa. Começa a aumentar, e já vai no 2, portanto, ela é positiva e cresce de 0, está aqui a dizer até mais infinito, nunca vai atingir infinito, porque mais infinito não é nenhum número real, mas observa-se bem que cada vez a ordenada está maior. Portanto, chegamos perto do π meios e o que é que nós temos? Temos 92 e qualquer coisa, e se mais nos aproximarmos, também chegamos ao 9000 e tal, ou o que for preciso. A precisão aqui não permite isso, mas, portanto, vê-se aqui já no 48, se tivéssemos, por exemplo, a tangente de 89,999999 graus, iríamos ter um valor extremamente elevado. Até que chega a uma certa altura, portanto, cresceu de facto de 0 a mais infinito, e é sempre positiva, chega a uma certa altura, passa para o segundo quadrante, e no segundo quadrante o que é que acontece? Acontece que eu vou ter que prolongar o lado extremidade do ângulo para ir buscar a tangente, aqui na reta de equação x igual a 1. Portanto, este ponto tem de coordenadas 1 tangente de alfa, e portanto temos uma tangente negativa, neste caso menos 2,02, é negativa de facto, mas vai a crescer de menos infinito a 0, porque começa de um valor muito pequeno e começa a aumentar, a ficar menos negativa, portanto, até atingir o 0, e agora prossegue ficando positiva, ou seja, quando estamos no terceiro quadrante temos uma tangente positiva, e portanto vai a crescer até mais infinito, sempre a aumentar, até que atinge valores tão grandes quanto se queira. Mas vamos ter aqui um problema no 3 meios de π. No 3 meios de π a tangente não está definida. Aqui a precisão não permite ver isso, mas quando chegamos ao 3 meios de π, à semelhança do que aconteceu há pouco no π meios, que eu não disse, vamos ter que o ângulo, o lado de extremidade do ângulo vai ficar paralelo à reta de equação x igual a 1, por isso nunca vai intersetar, nem que se prolongue, nem o prolongamento, nem o lado de extremidade original vão nunca intersetar a reta de equação x igual a 1. Quarto quadrante, a tangente continua a crescer, portanto vai em números negativos, mas sempre a aumentar, a tender para 0, cada vez menos negativos os números, e portanto vamos chegar a uma determinada altura em que no 2π a tangente é nula, porque este ponto tem de coordenadas 1, 0, portanto é a ordenada do ponto, dá-nos a tangente. Portanto, conclusão, a tangente é sempre crescente, não existe no π meios, nem no 3 meios de π, por isso é que aparece este eixo atracejado, e a cotangente, o que vai ser a cotangente? A cotangente, em vez de ser a reta e x igual a 1, é a reta y igual a 1. Portanto, uma reta horizontal. Portanto, as conclusões são precisamente as mesmas. Nós vamos ter aqui esta interseção, digamos que a diminuir até ficar sempre positiva, mas a diminuir, porque a cotangente vai ser, agora desta vez, a abscissa deste ponto, portanto a abscissa deste ponto é a cotangente, a ordenada deste ponto é sempre 1, porque a reta de equação y igual a 1, vai sempre a decrescer, chega aqui, continua a decrescer para ficar negativa, mas depois chega ali ao π e não vai existir cotangente, porque este lado de extremidade do ângulo nunca vai intersetar. Portanto, é uma definição parecida com a definição da tangente, mas como a cotangente é igual a 1 sobre a tangente, não vamos precisar, podemos muito bem trabalhar apenas com a tangente que obtemos os resultados todos que são necessários, e se observarem na vossa calculadora nem aparece a cotangente, porque é possível obter a cotangente com base na tangente. Seja como for, fica o registro. Aqui neste quadrante é positiva, no primeiro também, no segundo e no quarto é negativa, e temos uma cotangente que vamos ter que, à medida que o ângulo aumenta, a cotangente está sempre a diminuir. E chegamos aqui ao 0 e não existe cotangente. Pronto, aqui o ângulo não ficou arredondado no 0, mas não existe cotangente. E com isto terminamos
as observações relativamente ao sinal e à variação, entre outras, nos casos particulares dos ângulos de amplitude 0, π meios, π e 3 meios de π, que vamos agora resumir numa tabela. As tabelas seguintes resumem as observações e temos então as conclusões relativamente ao sinal. Positivo, positivo, já que são as ordenadas. O seno vê-se nas ordenadas. Portanto, ordenadas positivas, seno positivo. Ordenadas negativas, seno negativo. O cosseno é nas abscissas. Aqui temos abscissas positivas e aqui temos abscissas negativas. A tangente vê-se na reta da equação x igual a 1, no ponto de interseção do lado de extremidade ou do prolongamento do lado de extremidade. Positiva, positiva, negativa, negativa. Também se podia fazer assim. A tangente é seno sobre cosseno. Mais a dividir por mais dá mais. Número positivo a dividir por número negativo dá número negativo. E assim por diante. Negativo a dividir por negativo dá negativo. Negativo a dividir por negativo dá positivo. E temos aqui que não existe tangente nem no π meios nem no 3 meios de π. Crescente. Quando o ângulo aumenta, o seno aumenta. Aqui quando o ângulo diminui, o seno diminui. Aqui quando o ângulo aumenta, quando o ângulo diminui, não, disse mal. Quando o ângulo aumenta, o seno diminui. Quando o ângulo aumenta, o seno diminui também até atingir o menos 1 e agora começa a crescer até ao zero. Aqui decresce até ao zero, decresce até ao menos 1 e aqui começa a crescer até ao zero e aqui cresce até ao 1. A função, a tangente, melhor dizendo, vai ser sempre crescente, como se observou. À medida que o ângulo aumenta, a tangente também aumenta. Período. O período é 2π. Porque nós observamos que, ao fim de uma volta completa, todas as situações que se observaram começam-se a repetir. Portanto, o período é 2π. Voltamos a ter o mesmo lado, extremidade do ângulo a intersetar o círculo. Ou então 360 graus, se quisermos pensar. No caso do domínio ER, podemos ter um seno de um ângulo qualquer. Se quisermos o seno de 33.000 e tal graus, ele dá umas poucas de voltas e depois para num determinado sítio e nós conseguimos saber o seu valor. Observamos que os seus valores variam entre menos 1 e 1. No caso do cosseno, a mesma coisa. Também se pode calcular o cosseno de um ângulo qualquer. Valores também das abscissas a variar entre menos 1 e 1. Novamente o período como sendo 2π ou 360 graus. Mas no caso da tangente, o período já não é 360 graus. Porque de π em π volta-se a repetir. Nós observamos que a determinada altura o lado de extremidade do ângulo prolongava-se para o outro lado e voltávamos a ter os mesmos valores da tangente. Por isso, o período da tangente vai ser igual a π radianos ou 180 graus, se preferirmos. No caso do domínio, vimos que a tangente não estava definida nem no π meios, nem no 3 meios de π. Ora, dá-se o caso de estes ângulos darem para escrever, representar através desta expressão. π meios mais kπ com k pertencente a z tem o seguinte significado. Quando o k é 0, fica ao π meios. Quando o k é 1, π meios mais π dá 3 meios de π. Quando o k é 2, fica novamente este ângulo aqui, portanto é π meios mais 2π, ou seja, vai ser 5 meios de π, 2.5π se preferirem, um ângulo superior a 2π, e também não vai ter tangente, e assim por diante, cada vez que somamos π ao ângulo de amplitude, π meios, 2π, 3π, 4π, ou subtraímos, vamos ter uma tangente que não existe. No entanto, a tangente pertence a R, em vez de estar enquadrada entre menos 1 e 1, toma um valor tão grande quanto se queira. Se quisermos uma tangente que toma o valor de 1 milhão, conseguimos fazê-lo. Vamos ver. Por exemplo, se quisermos fazer um ângulo cuja tangente é 1 milhão, fazemos a tangente inversa de 1 milhão. Ora, 1 com 6 zeros à frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora fazemos a tangente inversa e vamos obter um ângulo que é 89,99999. Já está mesmo a ver que o lado de extremidade deste ângulo vai intersetar a reta x igual a 1, precisamente na ordenada 1 milhão. Consegue-se uma tangente tão grande quanto se queira. Se quisermos uma que desse menos 1 milhão, vamos aqui fazer second entry para escrever novamente. E agora aqui inserir o menos. Second insert menos. Nesta máquina é assim, noutras é de outra forma, apenas com o cursor. E obtemos precisamente o ângulo, o valor simétrico. Já agora, tinha-se falado na tangente ter período π. A tangente de 30, estou a ver aqui que dá 0.57 aproximadamente. Se fizermos a tangente de 30 mais 180, 30 mais 180, vamos obter a mesma tangente pelo facto da tangente ter período π. Repete-se π em π. Ora, cá temos novamente este valor. Agora, no seno e no cosseno, essa situação já não se verifica, só se verifica de 360
em 360, ou se quisermos, de 2π em 2π. Mais uma tabela que fala em particular dos ângulos de amplitudes 0, 90, 180 ou 270. Observamos que o seno é 0 no 0, o cosseno é 0 no ângulo de amplitude, o cosseno é 1 no ângulo de amplitude 0 e a tangente é 0 no ângulo de amplitude 0. O seno é 1, o seno de 90 é 1, o cosseno de 90 é igual a 0 e a tangente não está definida no 90. No 180 temos um seno nulo, um cosseno igual a menos 1 e uma tangente nula. No 270 o seno igual a menos 1, o cosseno igual a 0 e a tangente não está definida. Recomendamos que se pratique isto, e não é pouco, porque este assunto merece algum respeito, resolvendo a parte correspondente à ficha de trabalho anexa a esta aula. Trigonometria, aula 5, Círculo Trigonométrico.